Covid-19. Muito boa noite, seguidores do portal de notícias RCJ. Neste momento, nós estamos ao vivo, diretamente do centro de Itacoatiara, na presença do vereador Richardson Aranha Peixoto, representando ao Poder Legislativo, e ao lado direito de sua tela, a doutora Rogéria Aranha Peixoto, ex-secretária de Saúde do município de Itacoatiara, hoje também atuante em clínico geral, sendo uma das pessoas que esteve durante o pico da primeira cepa do Covid-19 atuante em nosso município. Então, para isso, nós vamos hoje estar aqui em uma entrevista para tirar dúvidas de nossos seguidores do LCJ Notícias, a toda a população que está atenta para o aumento de casos de Covid-19 no município de Itacoatiara. O último boletim epidemiológico aponta 483 casos nas últimas 24 horas, com 25 pacientes hospitalizados. Desse total, também temos 2 casos de óbitos de pacientes também testando positivo ao Covid-19. Agora, para isso, nós vamos falar primeiramente com a doutora Rogéria Aranha Peixoto, que vai ressaltar para a gente sobre a situação que nós estamos passando. Nada melhor como uma pessoa atuante durante a primeira cepa do Covid-19 e falar para a gente um pouco sobre a primeira cepa, comparando agora com a situação que hoje a gente encontra no município de Itacoatiara. Um cenário preocupante. A cada dia que passa são mais de 400 casos. Já estamos no 3º dia consecutivo nessa margem. Doutora Rogéria Aranha Peixoto, fale um pouco para a gente da sua experiência, estando à frente do tratamento junto ao Covid-19. Como que a senhora vê hoje esse cenário aqui no município de Itacoatiara? Muito boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite a toda a população de Itacoatiara, que está nos prestigiando através do portal LCJ. Estamos aqui novamente, enfrentando a pandemia da Covid. E em relação ao cenário do ano passado, que foi um período devastador, o janeiro de 2021, onde vários óbitos ocorreram, vários amigos, vários familiares, infelizmente, evoluíram ao óbito por conta da variante amazonense, que era a nossa variante P1. E hoje, enfrentando a Ômicron, a gente encontra um cenário ainda perigoso, porque são vários casos, várias intercorrências, mas mais ou menos em relação ao ano passado, quando ocorreu a crise do oxigênio. Nós estamos, como você há pouco falou, com 483 casos novos nas últimas 24 horas, 25 pacientes internados. Quem são os pacientes que ficam internados? Os pacientes graves. Então, apesar de ser um período que é uma emergência pública, a gente ainda continua tendo paciente grave. Não tanto quanto no ano passado, que nós tínhamos aproximadamente 146 pacientes, sendo que mais de 50 entubados. Graças a Deus, não tanto. Mas ainda é preocupante, porque, como a gente falou, e bateu muito durante todo o ano passado, essa explosão de casos ela poderia ter sido evitada, cada um fazendo a sua parte, fazendo uso de máscaras, usando álcool gel, evitando aglomerações. A gente sabe que final de ano, quem presenciou aí no centro, festa para tudo quanto é lado, até de manhã, mais de 300 pessoas sem máscaras. Então, assim, agora a gente está colhendo, esse pool de pessoas. A gente está tendo muito Covid em crianças, bebês recém-nascidos, idosos. E como eu sempre falei, o bebê recém-nascido de 20 dias, ele não vai lá para o centro para a festa. O meu idoso de 90 anos, ele não vai lá para o centro para a festa. Quem pega a Covid é quem fica nesses lugares, quem não toma os devidos cuidados. Essa variante Ômicron, ela é bastante infectante. Então, se nós nos aglomerarmos em grupos de 10 e um tiver Covid, com certeza, pelo menos 9 pessoas vão ser acometidas, devido à alta infectividade dela. Mas ela está encontrando um outro quadro diferente do ano passado. Esse ano nós já temos um percentual de cobertura vacinal de pelo menos 74,4%, segundo o último boletim. E essa cobertura, quem se vacinou, ela tem uma resposta imunológica pronta para quando o vírus acomete a pessoa. Então, em relação à gravidade do ano passado, com certeza nós estamos tendo menos casos graves.
mas ainda estão chegando casos graves. Essa semana, como agora eu sou plantonista dos pronto-socorros de urgência e emergência, hospital, UPA, e até mesmo no consultório particular, nós temos encontrado crianças saturando 80%. Várias crianças vítimas de síndrome convulsiva ficam convulsionando e você faz o exame Covid positivo. Encontramos pessoas que antes não tinham problema renal algum, estão chegando no pronto-socorro com uma pressão de 7/5 com insuficiência renal aguda. Estamos encontrando pessoas que nunca tiveram um quadro de tabagismo, nunca fumaram, chegando com uma pneumonia grave, com o pulmão totalmente consumido. Estão chegando pessoas que, além da Covid, estão aparecendo com tuberculose. Então, o quadro epidemiológico hoje, em relação ao ano passado, é outro. É mais ou menos? Sim, mas não deixa de ser preocupante, justamente por conta desses quadros graves que estão chegando. Então, 25 pacientes estão precisando nesse momento de internação hospitalar? Sim. E esses pacientes estão sendo cuidados da melhor maneira possível. Nós temos na equipe do hospital o Dr. Michael, que é referência em tratamento no Covid, inclusive fora do Brasil. O Dr. Michael, ele é referência no Brasil em tratamento para Covid. Então, é um profissional de excelência e tem acompanhado diuturnamente a evolução desses pacientes e que, com certeza, eles estão sendo bem cuidados. Graças a Deus, até o momento, ainda não estamos na necessidade de ter falta de oxigênio. Nós temos a nossa rede de gases, nós temos as nossas balas de oxigênio. No ano passado, uma hora dessa, estava aquele desespero, de a cada 20 minutos, cadê as balas de oxigênio, e brigando pelas balas e correndo atrás de ajuda das nossas parcerias, graças a Deus. Esse ano não foi preciso, até o momento, e se Deus quiser não vai ser. O decreto veio para ajudar isso, porque às vezes o ser humano ele precisa ser contido, infelizmente. Eu acho que o melhor norteio é a nossa consciência, é o nosso autocuidado e o nosso cuidado coletivo. Mas infelizmente a grande maioria precisa ser contida através dos decretos. Então o decreto veio, fazendo as orientações de não aglomerar, de 50%, de restringir o início das aulas, de proibir eventos grandes, Então isso é muito bem-vindo. Então essa variante, a Ômicron, a gente também tem um diferencial dela, Ah, doutora, mas é Ômicron, é síndrome respiratória, como é que eu sei? Então assim, nós estamos tendo um surto de H3N2, que é a influenza, que também não deixa de ser grave. Nós pegamos no pronto-socorro paciente com 40 graus, 41 graus de febre. Então, uma das características da H3N2 é uma febre muito alta. E a Covid não, já é uma febre mais amena. Muita dor de cabeça, muita dor muscular, muita dor articular e muita dor na garganta, associada à coriza. Esse é o quadro da H3N2. E a Covid? Eu tenho uma febre, mas também mais amena. Eu tenho uma tosse. A característica da tosse da Covid é aquela tosse persistente e curta. Aquela sensação de que o ar entra e não consegue passar daqui, da região cervical, do pescoço. Ai, doutora, parece que eu estou entalada. Essa é uma das características da tosse e da Covid. Corizas, espirros, dor de cabeça e dor de garganta. Então, assim, o que preocupa hoje com essas gripes são os pacientes graves, entendeu? Principalmente as nossas criancinhas. Então, se você pegou Covid, você foi para o seu domicílio, fique isolado. Doutora, eu estou com gripe, é Covid, não é Covid? Se isole, não fique abraçando seu filho pequeno, não fique perto do seu idoso, não coma na mesma mesa, no mesmo ambiente desse idoso. Então, se você tomar essas medidas de precaução, isolamento no domicílio, com certeza os seus familiares não vão ser contaminados. Doutora, a gente está acompanhando, principalmente esses casos de Covid-19 aqui no município de Itacoatiara, e por muitas das vezes a gente chega a ter até mesmo relatos de pacientes que estão com síndromes gripais, H1N1 ou H3N2, também testando positivos ao Covid. É uma preocupação, também no instante que a gente passa por um período chuvoso
e chega a confundir as pessoas. Muitas pessoas estão buscando unidade hospitalar pensando que estão com Covid, quando verifica não, é uma síndrome gripal. Como é que está essa situação? Assim, a senhora acha que dificulta ainda mais a questão aqui do atendimento para os casos de Covid e até mesmo essa onda que a gente acompanha aqui em Itacoatiara? Bem, de cara, não tem como identificar. Olhando para o Leonardo, ele está ou não com Covid, ou ele está ou não com influenza, ou seja, H1N1, H3N2. Mas todo paciente que tiver um sintoma gripal que não melhorar, ele tem que procurar um atendimento. O atendimento inicial tem que ser a porta de entrada à unidade básica de saúde. Fez o tratamento da unidade básica de saúde, não surtiu efeito ou está com uma alteração importante, como uma dificuldade para respirar, uma dor torácica que não passa, falta de ar, né, que é a dispneia, que é a baixa da saturação para menos de 95%. Como eu falei, teve criança que chegou saturando 80%. Então, se eu fiz o meu tratamento na unidade básica, não consegui melhorar, aí sim eu procuro os pronto atendimentos de urgência e emergência. Doutora, eu preciso fazer o exame? Eu sou obrigada a fazer o exame da Covid? Não necessariamente, entendeu? Por exemplo, o que está acontecendo? Eu, Rogéria, todo dia eu atendo mais de 100 pessoas, no mínimo. Os pronto atendimentos, cada médico está atendendo acima de 200 pessoas por dia. Então, todo dia a gente tem contato com a Covid através do contato com o paciente. Todo dia eu vou estar fazendo exame só porque eu falei com você que está com Covid? Não. Você só tem orientação de fazer exame se você estiver sintomático. O governo do estado baixou uma ordem de serviço justamente porque as pessoas ficaram tão preocupadas com relação ao contato de ter ou não e virou uma histeria coletiva. As pessoas chegam lá no pronto-socorro só para fazer o exame. Entendeu? E não, isso não é a procura. O pronto-socorro, a UPA, isso não é a finalidade dele. E sim atender os pacientes graves. Lembrando que Itacoatiara continua a ter alto índice de acidentes de trânsito, as pessoas continuam, infelizmente, se matando no trânsito. Continua tendo AVC, continua tendo infarto. Então, se eu tenho uma enfermaria lá na frente do Hospital José Mendes, com mais de 200 pessoas que querem só fazer exame, aquele vozinho lá que está infartando vai morrer esperando, entendeu? Então, e assim, graças a Deus, né, o prefeito Mário Abraim teve a sensibilidade de criar 2 centros de triagem, um no José Resque e outro no Marianira. E sim, no centro de triagem a finalidade é fazer a testagem se você tiver sintomático. Não é porque o meu vizinho tá, o meu namorado tá, ou o meu filho tá, que necessariamente eu tenho que ir lá fazer o exame se eu estou assintomático. Então eu só vou procurar fazer o exame se eu estiver sintomático. Se eu fizer um quadro sugestivo de Covid ou síndrome gripal, fizer o exame e eu trabalhar, só se eu tiver sintomático, aí sim, porque eu vou precisar do atestado, né, para ficar afastada. Mas se eu não for sintomática, não precisa estar todo dia lá no pronto-socorro, lá nos centros de triagem, só porque quer saber se está ou não. É o que a gente acompanha, principalmente nos centros, né, de testagem, aí, a situação, né, de muitas pessoas que chegam com uma dor de cabeça, mas passam ali pela triagem, posteriormente atendimento médico e já querem fazer exame, mas por muitas das vezes o médico avalia e diz que não tem necessidade de fazer o exame para saber se está ou não com Covid. Então, é todo um procedimento de avaliação para saber se pode ou não fazer. Por exemplo, eu vou citar 2 exemplos. Eu tenho um paciente que chega sintomático e trabalha numa das indústrias de Itacoatiara. Ele trabalha com outras 100 pessoas e está sintomático para Covid. Ele vai passar pela avaliação médica, vai fazer o exame e, se positivado, vai ficar afastado. E se não positivar, mas ainda tiver um quadro, ele vai ter os afastamentos conforme os dias que o médico achar necessário. Então, esse paciente, que é contactante de outras 100, que está colocando em risco a vida de outras 100 pessoas de serem contaminadas pela Covid, ele tem a necessidade de fazer o exame. Agora, eu fui na casa da minha tia, passou 2 dias, minha tia está com Covid, eu preciso fazer o exame se eu não estou sintomático? Não precisa.
Ah, na minha escola o diretor espirrou e depois ele ligou dizendo que está afastado por Covid. Eu preciso fazer o exame? Se eu não estou com sintomas, eu não preciso. Entendeu? Então, nesse momento, devido à grande demanda, o governo do estado baixou um decreto colocando critérios para a realização do exame. Então, esses critérios têm que ser seguidos. Por quê? Vai chegar uma hora que não vai ter mais exame para ninguém. Se você não for criterioso e selecionar quem deve e quem não deve fazer o exame. Então, é importante isso. Porque, do contrário, eu, Rogéria, a doutora Karen, a doutora Romenha, todos os médicos do Hospital José Mendes estariam fazendo SUAB todo dia. Porque todo dia nós atendemos pacientes com Covid. E nós não fazemos isso. Entendeu? Os exames são feitos somente se o paciente estiver sintomático. E baseado nisso, gente, infelizmente muitos funcionários, tanto das unidades de saúde, quanto do hospital, quanto da UPA, infelizmente estão se contaminando com a Covid, entendeu? Uma coisa importante é que nós devemos ter a higiene. Por exemplo, quem é atendido por mim sabe que tem que manter o distanciamento, que eu, Rogéria, se eu for espirrar, eu não posso espirrar em cima de você, Leonardo. Eu tenho que colocar a mão para impedir, porque quando a gente espirra, gotículas são espalhadas. Então eu vou o quê? Impedir com o membro que essas gotículas atinjam você. Por isso a importância da barreira, por isso a importância da máscara, entendeu? Nós devemos continuar usando a máscara, entendeu? Devemos continuar evitando se aglomerar. Então a gente tem que fazer a nossa parte sim. Doutora, a gente acompanha um momento de muita aflição por parte da população itacoatiarense, não somente itacoatiarense, como no estado do Amazonas. Nós tivemos nos últimos dias registrando um aumento significativo de casos de Covid. Por muitas das vezes as pessoas sentem uma dor de cabeça, já fica logo com receio, tendo ali também, acompanhando toda essa situação. E por muitas delas até mesmo assistindo a nossa transmissão. Algumas dessas pessoas gostariam até mesmo de saber quais são os casos mais comuns, quais são os sintomas mais comuns que estão apresentando esses pacientes hoje aqui no município de Itacoatiara durante essa cepa, toda essa situação que a gente acompanha, dos mais comuns até os mais graves. Tá. Os sintomas mais comuns: febre, geralmente em torno de 38 graus. Como eu falei, não é uma febre tão alta quanto da H3N2. O paciente da H3N2 chega a 39, 40 e até 41 graus, como a gente já pegou no pronto-socorro. É uma febre em torno de 38, no máximo 39 graus. Dor torácica. Doutora, eu estou com dor na costa, estou com dor no peito e na costa. Dor torácica. Doutora, eu estou com dor na garganta. É uma característica, entendeu? E uma tosse que não passa e piora à noite. Uma das características da Covid é piorar à noite. Passei o dia bem, quando chega no final do dia para tarde, o paciente começa a piorar. É uma das características da Covid, entendeu? Então, esses pacientes, é um quadro gripal normal, geralmente autolimitante. Em torno de 7 dias ele evolui para melhora. Alguns pacientes nem precisam tomar medicação. Alguns vão lá para o mastruz, para o suco de laranja, para o chá daquilo e disso, e vão melhorando. Outros pacientes procuram as unidades, conforme as prescrições médicas e as vitaminas, as medicações que o médico achar pertinente também evoluem para melhora. O que está aparecendo de diferente? AVC, infarto, convulsões, principalmente em crianças, mas também já tivemos quadros convulsivos em adulto, insuficiência respiratória aguda grave, pacientes com pneumonias graves continuam aparecendo e estão fazendo quadro de internação, alterações hematológicas. Nós temos as plaquetas que são responsáveis pela coagulação. Eu peguei um paciente outro dia na enfermaria, que onde o normal da plaqueta é de 150 a 450 mil, estava com uma plaqueta de 40 mil, 28 mil. Então era um paciente que corria risco de sangramento a qualquer minuto. Essas alterações hematológicas importantes, anemias graves. Então, insuficiência renal, paciente chegando com insuficiência renal, como chegou essa semana. Paciente chocando, de tanto vomitar, ele teve uma hipotensão severa e entrando em parada cardíaca. Então, a gente tem que ficar atento nesses sinais de gravidade. Então, assim, a importância de que fiz o tratamento que o médico mandou, não melhorei, procurar o pronto-socorro.
para fazer novos exames, para fazer radiografia, se assim for pertinente. Se tiver uma alteração da saturação, por que não radiografar? Fazer os exames de sangue e o que o médico achar pertinente. Se a minha queixa for dor no peito, muito paciente infartando por Covid, fazer eletro e os exames do coração, as enzimas cardíacas. Então, esses pacientes a gente tem que estar de olho. Então, são esses pacientes que são os que estão sendo internados no José Mendes. Nós acompanhamos esses casos de Covid-19 também da necessidade de a gente falar juntamente com o nosso público, né? Ali para sanarmos muitas dúvidas e saber que de fato temos pessoas sim em estado de complicado de saúde. Nós tivemos inclusive hoje uma transferência para Manaus, né, via aérea. Então realmente os casos de Covid-19 se possuem daqueles casos mais leves até os mais graves. Tá, nesse quesito, tirando várias dúvidas aqui dos nossos amigos internautas, uma pergunta que nós também queremos saber: como é que está hoje, né, a doutora Rogéria Aranha Peixoto de Lima, né, ex-secretária de Saúde do município de Itacoatiara? Como é que está o seu trabalho voltado para a área da saúde durante essa seca? A senhora vai atuar na linha de frente aqui junto do município? Como é que está hoje a sua situação, doutora? Eu agradeço o carinho da população de Itacoatiara, que nunca largou minha mão, que quando eu fui parar numa UTI por problema cardíaco, esteve ali rezando por mim, orando por mim, e graças a essas orações, ao serviço médico empreendido de forma rápida, aqui estou novamente. Hoje, sempre fui médica, nasci para ser médica e vou ser médica até o último dia da minha vida. Estou atuando no Hospital José Mendes, estou atuando na unidade de pronto atendimento de Itacoatiara e a partir de segunda-feira, né, a convite, né, do prefeito Mário Abraim, hoje nós tivemos uma conversa, né, muito produtiva, voltarei a atuar no centro de triagem lá na Escola Maria Anira, a ajudar a população de Itacoatiara nesse enfrentamento do Covid. Então, quem me conhece sabe que eu amo o que faço. Eu amo o meu município, não abro mão de morar e de trabalhar aqui em Itacoatiara e que não tiver no meu o que estiver ao meu alcance, o que tiver ao alcance da doutora Karen, que é a diretora clínica do hospital, o que tiver no alcance da doutora Romênia, que é a diretora clínica lá da UPA, nós vamos fazer para sempre ajudar da melhor maneira a população. E a gente fica atento, a gente tem os nossos grupos de médicos, a gente troca experiência e nós nos ajudamos e assim nós vamos fazendo. Doutora, aproveitando também, sabendo dessa informação, a senhora estará ali no centro de triagem Maria Anira, a partir de segunda-feira. Isso, e tendo conhecimento também sobre centros, né, que são implementados principalmente em secas, em momentos que se apresentam surtos, né, os casos mais graves ali, aumentando esses índices de casos, na verdade. No momento, hoje eu estive presente no centro de triagem na Maria Mira e lá eu acompanhei algumas reivindicações por parte de algumas pessoas, alguns pacientes que estariam, isso eram umas 15 horas, né, dessa tarde de sexta-feira, e pessoas que estavam desde as 9 horas buscando atendimento. Como é que funciona a questão dos atendimentos desse centro de triagem? É feito ali todo, logicamente, uma triagem, né, para saber como é que está a pessoa, mas como é que funciona mesmo de fato esses atendimentos, né? É analisado ali o grau, né, o índice de cada paciente e tem prioridades ou não? Tá. Centro de triagem, livre demanda. Quem chegar tem que ser atendido. A demora é devido ao alto fluxo, a grande quantidade de pessoas. Uma coisa é eu ter uma fila de 10 pessoas, outra coisa é ter uma fila de mais de 500 pessoas. Hoje eu passei, era em torno de 7 horas da manhã, a fila já estava imensa no centro de triagem. Então, hoje, se eu não estou enganada, tinham 2 médicos trabalhando. Então, os 2 médicos trabalhando, eles têm um fluxo, não dá só para ti. Cara do paciente, não. O paciente tem que ser avaliado, a gente tem que chutar a história clínica. Dependendo da situação, como eu falei, se o médico achar pertinente, é feito ou não o exame. Feito o exame, esse exame também tem que ser processado, tem o tempo de espera de realização do exame, e esse tempo de espera nem sempre é tão rápido, tem que ser digitado esse exame, tem que ser lançado no sistema, aí volta para o médico. Então o paciente, com certeza, ele vai enfrentar várias filas. A gente pede, gente, paciência da população nesse momento, a gente pede ajuda. Não está sendo fácil para os funcionários da saúde, o fluxo está muito grande, né?
Então, antes os UBS atendiam 20, 30 pacientes por cada médico, hoje em dia está uma coisa insuperável, acima dos 50. Nos hospitais, no pronto-socorro essa noite, da hora que eu sentei na minha cadeira até 3 horas da manhã, eu não parei de atender. Direto até 3 horas da manhã foi o último paciente que eu atendi. A gente atendeu mais de 200 pacientes essa noite na UPA. Então a gente pede a colaboração no sentido de ter paciência, realmente demora. Quando o médico chega lá no hospital, ele tem que escutar o paciente, ele tem que atender o paciente, ele tem que solicitar o exame do paciente. Demora, não é tão rápido. E se chegar uma emergência na sala de reanimação, como chegou essa noite, paciente com insuficiência respiratória aguda grave, idoso, de 94 anos, saturando 88. Eu tenho que largar o meu atendimento para ir atender o paciente grave. Chegou uma criança também desaturando, com uma saturação de 90%, com um quadro de insuficiência respiratória que ela não conseguia nem falar. Tive que largar o atendimento para atender a criança. Então, os pacientes graves, com certeza, têm que ter prioridade. E aquele que não é tão grave vai esperar mais um pouco. Inclusive, nós acompanhamos também essa situação na Escola Maria Mira. Seriam 4 médicos que estariam atuantes lá no local para fazer todo esse procedimento, né, de triagem. Mas aconteceu que uma pessoa que estaria ali buscando atendimento, ela desmaiou. Outra já sentindo ali sintomas ali mais graves, né, do Covid, como a dificuldade de respirar. Então, teve que ser feita a transferência, né, para o Hospital Regional José Mendes. Também aqui na UBS José Reste, a gente acompanhou algo similar para o atendimento da prioridade para esses casos. Com certeza. E assim, um outro problema que a gente está enfrentando, muitos médicos estão adoecendo de Covid. E médico não é diferente dos outros seres humanos, não é diferente de você, não é diferente do vereador. Então os médicos também têm direito e infelizmente adoecem, né, como todo ser humano, e também são afastados, porque eu não posso ficar trabalhando com Covid, porque eu vou estar contaminando meu paciente. Então, médicos doentes, enfermeiros doentes, técnicos doentes, então a saúde também encontra profissionais adoecendo. Então isso também dificulta o atendimento, dificulta a formação de escalas, entendeu? Então tudo isso ele complica, né? São fatores de complicação que com certeza o prefeito vem aí atuando, tentando resolver e fazer o que for necessário. Tem um processo aberto, inclusive para a contratação de médicos para o município de Itacoatiara, porque tem médicos que passaram na residência e vão, infelizmente, ter que ir embora do município. Tem médicos que foram chamados para o Exército, então isso dá uma quebrada no nosso contingente. Mas com certeza esse edital aberto, vão chegar novos médicos para o nosso município e vai melhorar esse quadro. Olha, agradecendo muito a doutora Rogéria Aranha Peixoto Lima, também aqui passando informações, né, a toda a nossa população itacoatiarense. No momento que nós registramos aí muitos casos, ultrapassamos desde domingo até esse exato momento mais de 2.000 casos de Covid-19 no município de Itacoatiara, uma preocupação para a nossa sociedade. E a gente também está na presença aqui do parlamentar representando a Câmara Municipal de Itacoatiara, o Poder Legislativo, né, o vereador Richardson Aranha Peixoto Lima, que também esteve, inclusive, ali na tribuna, na Câmara Municipal de Itacoatiara, questionando a questão ali de estarmos intensificando, né, as medidas e combatendo o Covid-19 antes desses registros. Como é que o senhor vê hoje, parlamentar, a situação de Itacoatiara, uma vez que o senhor já vinha, né, há meses atrás falando sobre a questão de intensificar antes desses casos chegarem nesse momento? Como é que o senhor vê hoje que está o trabalho, né, no combate ao Covid-19 e tendo ali, né, um dos seus apelos na Câmara Municipal de Itacoatiara que não foram atendidos, mas agora a gente observa que sim, aquilo que se imaginava hoje está sendo registrado? Boa noite, Léo. Boa noite às pessoas que nos assistem no seu portal. Muito me preocupou a atual situação de desinformação da população de Itacoatiara em relação à variante da Omicron e em comparação à síndrome gripal. Então me surgiu a ideia, e eu lhe convidei, para que a gente pudesse fazer essa live, para que a população pudesse ouvir a doutora Rogéria, especialista na área, porque combateu a primeira variante, a segunda variante no ano passado, e tem
sério, profundo conhecimento do tema. Ano passado, primeiro eu queria dizer que o parlamentar, infelizmente, ele não tem poder de decisão. A função do parlamentar é levar ao poder executivo os problemas, mas ele não tem poder de decisão do que fazer e do que não fazer. Isso só cabe ao chefe do poder executivo. Mas no final de novembro, início de dezembro, a gente viu o prefeito Davi Almeida em Manaus, fechando Manaus, cancelando todos os eventos, cancelando shows, cancelando festas particulares. E isso não trouxe uma preocupação, porque Itacoatiara é próximo. Se a variante que nasceu, essa variante que nasceu na África do Sul está no Amazonas, imagina Manaus e Itacoatiara. E eu fiz vários pronunciamentos no final do ano alertando quanto a isso, pedindo providências para que o poder público não permitisse que as festas de final de ano acontecessem. Mas aconteceu, então não vamos mais chorar o leite derramado. Mas a gente vinha batendo, pedindo para não fazer. Dificuldade de respirar. Hoje eu estive essa semana no hospital por algumas vezes, como paciente e também como parlamentar. Vi o quadro que se encontra, especialmente o pronto-socorro. Fui na UPA, na mesma situação. E eu vi algumas coisas que eu precisava levar a quem decide. Ao prefeito Mário Abrani. Prefeito, levei minha irmã, convidei ela para ir comigo, nós fomos para ter essa conversa com o prefeito, para sugerir algumas coisas pela experiência dela. Inclusive a gente já vê o prefeito adotando algumas coisas que são decorrentes do trabalho de quando a Rogéria era secretária, a descentralização da saúde, a criação de centro de triagem. Isso tudo foi feito na outra variante, sobre a batuta, sobre a responsabilidade dela, sobre a supervisão do prefeito, uma parceria que à época deu muito certo. Fizeram o máximo que podia dentro dos recursos que tinham. E eu conversei com o prefeito da necessidade. Eu disse: prefeito, eu estive nesses locais e não adianta contratar 10 médicos para botar no hospital se só tem 2 técnicos de enfermagem, se só tem 1 enfermeiro. O médico vai dar vazão no atendimento, as pessoas vão ser atendidas, mas quando chegar para o enfermeiro fazer a medicação, para o técnico de enfermagem fazer a medicação, aquilo ali vai continuar do mesmo jeito, então a aglomeração vai ser a mesma. E principalmente as pessoas precisam saber que tem muitos profissionais da área da saúde que estão adoecendo. Médicos, que nem na primeira cepa, técnicos, enfermeiros, e isso diminui o quadro. Eu conversei com o prefeito e eu sugeri a ele que fosse refeito escala de outros profissionais da saúde, destinando eles ao hospital ou à UPA, ou mesmo que ele contratasse em caráter temporário profissionais para atuar dentro do Hospital José Mendes e dentro da UPA. Porque, repito, não adianta ter 10 médicos dando vazão em atendimento se na hora de fazer a medicação não tem um profissional na mesma quantidade para dar vazão. Precisa comprar medicamentos, a gente sabe que está com falta de insumos, as drogarias já estão com falta de insumo. Em todo o Brasil. A gente pede à população, que foi bem colocado pela Rogéria aqui, que não é porque você está com um pequeno sintoma que você já vai fazer, ou sintoma nenhum, que você já vai fazer o teste de Covid. Cada cidadão, e a Rogéria pode explicar melhor do que eu, tem um organismo que reage de uma forma. Talvez o Covid passe por mim, passe por você, e não faça efeito, não faça nenhum tipo de mal. Mas que passe numa outra pessoa, e nessa pessoa ela evolua por um quadro mais grave. E não adianta ficar tratando sintomas de gripe ou de Covid com assintomáticos. Você tem que procurar um médico. Eu estou com uma gripezinha, eu estou com uma febrezinha, eu vou tomar um assintomático 2, 3, 4, 5 dias. E quando você vai ao hospital, que nem ano passado, que muita gente morreu em casa com medo de ir para o hospital para pegar Covid, você chega no hospital ou na UPA num quadro já grave, mais grave. Então, no primeiro sintoma, procure uma UPA, procure um hospital. O atendimento é demorado, mas você sai de lá com a certeza se você está doente ou não e qual é a doença que você tem. Então, vamos ser conscientes. Jovem, você que gosta de festa, vamos maneirar. Tudo tem seu momento na vida. Se você gosta de um pai, da mãe, dos filhos, dos avós,
fique em casa. Mas se você não gosta de ninguém, vá para dentro do hospital e já se infecte lá, e lá mesmo fique. Quando a gente não gosta da gente, a gente não tem sentimento por ninguém. Então você tem que respeitar todo mundo, respeitar o próximo. Não dá para continuar da forma que está. Que nem bem a doutora explicou, essa variante ela é muito infectante. Ela é muito infecciosa. Mas os sintomas, se forem tratados no início, o risco de evoluir para quadro grave são minúsculos, diferente da outra variante que era a Delta. Então, no primeiro sintoma, vamos se cuidar, vamos procurar uma UPA, vamos procurar um hospital, vamos procurar o centro de triagem que tem agora. Inclusive, eu parabenizo o prefeito por reativar o centro de triagem. E a partir de segunda-feira, o centro de triagem do Maria Rita, pela parte da tarde, vai ter o reforço da doutora Rogéria, que também vai estar lá para somar, para ajudar, com a experiência administrativa e com a experiência médica que ela tem. Principalmente como foi a líder com o prefeito no combate à variante Delta, que foi a variante mais grave no ano passado. A P1. Então, assim, o que a gente pede para a população? Consciência. Vamos ter consciência. Vamos pensar no próximo. Vamos deixar passar essa variante, que ela vai passar. E acredito que mais rápido ainda do que a outra. E assim que passar, a gente faz festa, a gente se confraterniza, a gente se reúne. E se você sentir algum sintoma e você confirmou que você está com Covid, se afaste das pessoas. Se isole, respeite a doença, respeite o próximo. Queria parabenizar o prefeito Mário Abraim por algumas atitudes que ele tem tomado. O prefeito Mário Abraim recolocou como chefe de enfermagem do pronto-socorro do José Mendes a enfermeira Silma. Para quem conhece a enfermeira Silma, profissional de excelência, profissional muito humana e que sabe conduzir de forma perfeita o funcionamento dentro de um pronto-socorro. Respeitem os profissionais que lá estão. Ninguém está ali brincando. O profissional sai de casa deixando pai, mãe, filho, avós, irmãos, para ir lá lhe atender da melhor forma possível. Claro que nem todo mundo presta o melhor serviço, isso existe em qualquer lugar. Mas na sua grande maioria as pessoas estão ali para colaborar, para somar. E muitos deles estão adoecendo lá, tentando ajudar a salvar vidas. Então eles merecem o respeito da população, merecem o respeito de todos nós. Estão sendo feitas algumas perguntas aqui no portal, Léo, e eu passei por escrito para a Rogéria e ela vai responder aqui. E depois eu volto para minhas alegações finais. Perfeito. Doutora, antes de você estar respondendo alguns questionamentos, a gente aproveita também e fala sobre o feedback, porque muitas pessoas estão parabenizando pelo seu trabalho, diante também conhecimento da questão da Covid-19, da qual você esteve atuante durante a 2021, casos ali graves de Covid-19 e todo mundo lhe parabenizando. Mas para isso também a gente agradece que o momento que você está se manifestando e falando aqui, dando a oportunidade para que nossas pessoas tenham mais conhecimento sobre o caso de Covid-19 agora durante essa cepa. Mas antes da gente começar aqui as perguntas, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a vacina. A gente observa que no município de Itacoatiara ainda tem uma grande parcela de pessoas que ainda não foram vacinadas. E qual a importância de hoje de estarmos nos vacinando? A vacina, ela não impede a pessoa de adoecer ou de pegar o vírus a qual ela está sendo vacinada, mas ela cria no nosso organismo uma resposta imunológica que são soldadinhos para quando você tiver contato com a Covid-19, esses soldadinhos vão atuar na nossa linha de defesa. E eu tenho certeza que se a vacina não existisse, com certeza nós estaríamos naquele mesmo cenário de 2021.
Então, como eu falei, no ano passado nós tínhamos nessa época mais de 50 pacientes entubados. Hoje, graças a Deus, né, nós não temos esse número. No ano passado, nós tínhamos 146 pacientes internados. Agora nós já temos 25. 25 é muito? No meu ponto de vista, eu queria que não tivesse nenhum. Nenhum médico quer ter um paciente grave internado. Mas se tem 25, com certeza ele está sendo cuidado pelo Dr. Michael e por toda a equipe técnica do Hospital José Mendes, incluindo os enfermeiros, os técnicos de enfermagem da melhor maneira possível. A vacina, ela age prevenindo e impedindo que o paciente adoeça e evolua para a forma grave. Ah, mas teve gente que foi vacinada e infelizmente foi a óbito. Sim, existem casos sim, mas não é a regra, é a exceção. Então a vacina ela é de extremamente importância. O que a gente observa? Muita gente fez a primeira vacina, mas não foi se vacinar a segunda dose. E alguns estão se negando. Lembra como a gente conversava no ano passado? Eu não quero me vacinar porque senão eu não vou beber no final de semana. Vacinar, gente, não impede de tomar sua cervejinha não, tá? Mas você precisa se vacinar, você precisa se prevenir. Entendeu? É extremamente importante que você tome a segunda dose. Se eu tomar só a primeira dose, eu só tenho 50% de imunização, 50% de anticorpos. Eu preciso dessa segunda leva. Eu preciso ter a segunda dose para completar o meu esquema. E aqueles pacientes que têm comorbidade, insuficiência renal e aquelas doenças que têm uma orientação de ter uma terceira dose, também tem que se vacinar. Então, a gente tem que seguir a ciência. A ciência tem nos ajudado. A gente tem uma doença que apareceu no início de 2020, infelizmente já levou mais de milhões de pessoas, mais de vários amigos aqui em Itacoatiara, vários pacientes meus e eu sofro até hoje, né, pela perda dessas pessoas. Eu no ano passado como secretária, cada óbito era como se fosse uma falha minha, mas a gente sabe que não é, a gente sabe que era uma doença grave, a gente sabe que era uma doença que infelizmente muito virulenta e que infelizmente a gente não tinha vacina naquela época, né? A gente não tinha os estudos que a gente tem hoje. Então a gente tem que dar esse voto de confiança na ciência e sim buscar a segunda dose quem não é vacinado. No início, como surgiu a vacina, todo mundo ficou com medo. Mas, como eu falei, meu pai e minha mãe, meu pai é transplantado renal, minha mãe é hipertensa diabética. Por mais medo que eu, Rogéria, ser humano, tivesse da vacina, que foi feita em tão pouco tempo de estudo, mas por eles eu procurei me vacinar, para que eu não pegasse a variante P1 e levasse para dentro de casa e fizesse com que meu pai e minha mãe morressem dessa variante tão temível. Porque é isso que está acontecendo. As pessoas que não vacinam, as pessoas que não se cuidam, como eu falei há pouco, o bebê não vai para a festa. O idoso não vai para a festa. Como disse Davi Almeida, o bebezinho não vai para o pagode, né? Como ele falou lá em Manaus, o prefeito de Manaus. Então, são essas pessoas que estão levando para dentro de casa, infelizmente. Ah, mas eu não vou para a festa. Mas lá no trabalho eu não uso máscara. Eu fico espirrando em cima dos outros. Então, também, de forma, né? Contribuo para essa propagação do vírus. Doutora, com relação à vacina, a gente observa também a primeira, a segunda e a terceira. A importância é assim. Os esquemas vacinais, as pesquisas, elas vêm sendo atualizadas de forma contínua. A Covid era uma doença que inicialmente ela começou com um único vírus que sofreu várias mutações. A gente tem mais de 200 mutações de Covid. Então, a vacina ela serve para um vírus específico. Só que esse vírus ele sofre mutações ao longo do tempo. Então, o que acontece? A ciência fala que a partir do momento que sofre uma mutação, eu tenho que ter um novo reforço para que, se eu pegar essa mutação que o vírus sofreu, eu consiga ter uma defesa melhor. Só que tem as indicações, entendeu? Tem as indicações clínicas. Então, a gente tem que seguir as orientações do Ministério da Saúde. Primeira, segunda e, quando orientada, sim, a terceira dose, com certeza. Então, e agora, para algumas pessoas, já tem, inclusive, a quarta dose. Então, né? A importância, né, de hoje nós estarmos observando um cenário que não é, vamos dizer assim, uma tragédia como anteriormente, né? A gente observa que a taxa de letalidade é mínima. Em relação ao ano passado. Em relação ao ano passado. Ao ano passado, em relação aos casos, né? Então, nós temos pacientes internados no Amazonas, mas ainda não estamos com a esgotação dos leitos de UTI.
entendeu? Aqui em Itacoatiara, que foi até uma pergunta que foi feita, né? Nós ainda não temos leito de UTI, nós somos semi-UTI, né, que é a nossa unidade, onde tem os ventiladores, tanto no pronto-socorro quanto lá na Sala Rosa. A Sala Rosa tinha 15 leitos, mas hoje nós já estamos com 25 pacientes internados, então nas últimas 24 horas já foram abertos mais de 10 leitos. E assim como foi no ano passado nós tínhamos 20 leitos, né, inicialmente, que se transformaram em 146. Então, de acordo com a necessidade dos pacientes, com certeza vai sendo feita essa capacidade adaptativa da saúde. Perfeito. A senhora pode também estar já tendo alguns comentários aí dos seguidores do portal CJ, respondendo também aí diante esses questionamentos. Tá, então aqui me perguntaram se a pessoa que está com Covid, com quantos dias pode tomar a dose de reforço. Tá, geralmente as doenças virais você tem que ter um repouso, né? E com relação à vacina, eu, Rogéria, sugiro pelo menos 30 dias, entendeu? Porque cada organismo é um organismo. Então, doutora, meu reforço está marcado para essa semana, eu vou tomar se eu tiver com Covid? Não. Por quê? Porque o seu organismo já está lutando contra uma doença infecciosa. A vacina, ela causa uma resposta imunológica. Então, a resposta à doença, mais uma resposta causada para a vacina, pode exacerbar o quadro de Covid. Então, a gente não orienta a vacinar se o paciente estiver doente. Dependendo como cada organismo é um organismo diferente, eu sugiro pelo menos 30 dias para poder se vacinar. Para não correr o risco de ter um agravamento. Com relação ao Ômicron, ela pode causar perda de olfato e paladar? Sim. Eu tenho observado esses dias que, por exemplo, entre 10, 2 pessoas têm tido essa queixa, tanto de perda de olfato, quanto perda de paladar, quanto dor no ouvido, que também era uma característica da primeira variante. Dor no ouvido. O paciente chega, está com uma dor intensa no ouvido, a gente vai fazer o exame, os médicos que já conhecem a sintomatologia, e dá positivo para a Covid. O dinheiro pode transmitir o vírus? Eu espirro, aqui é a cédula do dinheiro, e não faço a higiene da minha mão, pego no dinheiro. Eu passo o vírus para o dinheiro. E aí vem o meu querido lá da padaria, pega o dinheiro, também não faz a higiene da mão, aí ele coça o olho, coça a boca, ele também pode adquirir o vírus. Então o dinheiro também ajuda. Então sempre é importante fazer a higiene, principalmente lavagem das mãos. Mas não tem como lavar álcool em gel. E sempre está fazendo essa higiene e não está colocando a mão nos olhos e nem na boca. Porque esse contato, isso, que leva o vírus para dentro do organismo. Com relação à capacidade de leitos, né, eu já falei, o hospital, ele inicialmente tinha 15 leitos, né, e agora já estão em 25. E se houver necessidade, com certeza, o prefeito Mário Abraim vai fazendo essa adaptação, ele junto com a enfermeira Silma estão ali na linha de frente, e vão fazer essa adaptação. A outra pergunta, né? Do dinheiro, já falei, as pessoas, sim, são essas 4. Doutora, hoje a gente acompanha desses casos aqui no município de Itacoatiara, no estado do Amazonas. A senhora acha que a tendência é aumentar, uma vez que a gente trabalha também com casos confirmados da Ômicron, né? Uma variante da qual é altamente contagiosa, né? Consegue se disseminar, né, com tal situação que acompanhe, né, exatamente muitos casos confirmados de Covid. A senhora acha que pode piorar esse quadro, aumentar os casos de Covid? Bem, não é a doutora Rogéria que está falando. Os epidemiologistas, que são pessoas que se baseiam em estudos, né, e baseado também nas experiências dos 2 anos anteriores, eles falam que o pool ainda não aconteceu. O pool está programado nos próximos 15 dias. Então, se nós não tomarmos as medidas de cuidado, lavagem da mão, uso de máscara, evitar aglomerações, com certeza os casos ainda vão aumentar. Podem aumentar, né? Temos um questionamento aqui do Wendergo, né? Muitas pessoas que estão contraindo o vírus agora não estão perdendo o olfato e paladar. Esse sintoma mudou? Cada organismo é um organismo, como eu falei ainda agora. Em todas as variantes que já existiram, tanto nas de 2020 quanto nas de 2021, a Delta, agora a Ômicron, nem sempre o paciente vai ter perda de paladar. Eu peguei Covid uma única vez e não tive esse sintoma. Em compensação, eu fiquei 30 dias sem conseguir ouvir direito.
Então, são casos diferentes, organismos diferentes que reagem de forma diferente. Então, não é porque eu não perdi o paladar ou perdi o olfato que eu vou estar ou não com Covid. Então, não são todos os pacientes. De cada 10, pelo menos 2 têm esse sintoma, mas é a minoria. Doutora, novamente, para combater os casos de Covid, a gente observa que a vacina é de fundamental importância e também as medidas preventivas, higienização das mãos, lavagem, né, das mãos, ou até mesmo ali utilizar máscara, evitar aglomeração. Então, continua as medidas preventivas para não proliferar esses casos. É como eu sempre falo, a melhor maneira de prevenir é evitar. Então, por exemplo, se eu continuar me prevenindo, se eu continuar usando a minha máscara, se eu lavar a minha mão, como eu falei, eu peguei Covid em 2020, passei 2021 o ano inteiro e agora 2022. E graças a Deus até agora eu não fui reinfectada pela Covid, entendeu? É mesmo vários familiares tendo Covid, vários amigos tendo Covid, mesmo tendo contato direto com os pacientes, eu não peguei Covid. Então, significa que se a gente continuar se cuidando, usando os métodos de barreira, como a gente fala, fazendo higiene das mãos, a gente não vai se contaminar. Mesmo tendo uma população inteira, mesmo tendo os 25 pacientes internados, mesmo a minha família inteira tendo Covid. Doutora, tratando um pouco sobre a situação aqui, principalmente comentário de um seguidor, sobre as crianças, como que o vírus age. Por muitas das vezes é um receio, né, das nossas crianças ali de contraírem o vírus, e até mesmo já estamos falando ali de uma faixa etária de 5 a 11 anos que já estão sendo vacinadas no município de Itacoatiara com comorbidade, né? Como é que o vírus age nas crianças? Em sua maioria, elas se manifestam ou não? Né? Como que é a questão ali da ação, né, do vírus do Covid nas crianças? Tá. As crianças têm chegado nos prontos atendimento com febre alta, coriza, muita dor no corpo, muita dor de cabeça. Em alguns casos, como eu falei, casos graves de várias crianças convulsionando, quadros de pneumonia. E também assim, gente, independente do quadro clínico, o que eu queria que a população de Itacoatiara entendesse é que quem leva Covid para a criança somos nós, os pais, os familiares. Então, por exemplo, o Richardson pegou Covid, um exemplo, foi para a casa dele. Se ele não se isolou dos filhos dele, ele vai contaminar os filhos dele. É essa consciência de saúde coletiva que é importante da população de Itacoatiara. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão adoecendo, estão pegando atestado, mas quando chega em casa, fica comendo junto do filho, fica espirrando em cima da esposa, do filho, dos familiares, fica espirrando em cima do idoso. A gente tem que ter essa consciência de saúde coletiva, que o meu cuidado com o próximo é que vai salvar a vida dele. Como eu falei, é inadmissível criança de 17 dias, 5 dias de nascido, 2 meses de idade pegar Covid, porque isso significa que eu não estou fazendo a minha parte como saúde sanitária, eu estou espirrando em cima do meu bebê, eu não estou lavando minha mão, eu não estou usando máscara perto dessa criança, e dessa maneira eu estou contaminando meu filho. Como que é o tratamento para as crianças? Sintomáticos, se tiver febre, remédio para febre, se tiver diarreia, hidratação, e se evoluir com uma pneumonia, dependendo do caso, até internação hospitalar com antibióticos. E também os antivirais estão sendo usados. A preocupação, principalmente com as nossas crianças, da vacinação. O que a senhora tem a falar nas crianças? Bem, a vacinação ela foi sugerida pelo Ministério da Saúde como tal, como eu falei, a gente tem que seguir as orientações do Ministério da Saúde. Se você tem a consciência de que seu filho deve ser vacinado, leve ao posto de saúde para vacinar. E como toda vacina, eu posso ter uma febrezinha, eu posso ter um mal-estar, dor no braço, né, como os adultos, e se eu tiver alguma intercorrência, levar no pronto atendimento. Perfeito. A gente observa, né, principalmente agora, os pais, muitos deles estão com receio, né, de levar seus filhos para vacinar, inclusive já tive contato com pessoas ali que têm qualquer tipo de receio, logicamente, com a questão ali dos sintomas que estarão sentidos após essa aplicação da vacina. Mas é importante, se foi ali, né, uma vez, né, destacado pelo órgão, né, de saúde, né, que é de fundamental importância haver ali a vacinação das crianças, né, com certeza está sendo aplicada da melhor maneira. É a Pfizer que estão utilizando, né? Isso, é a Pfizer. Né?
Perfeito. Doutora, tem alguma pergunta aí por final? Tem, com relação a quantos dias uma pessoa contaminada passa a não contaminar mais. Eu acredito que a pergunta seja essa. Geralmente, uma doença viral é de 7 a 14 dias, geralmente. Tem pessoas que deixam transmitir com uma semana, então cada organismo é um organismo. Alguns seguidores aqui também, como o Carlos Eduardo falando, eu ainda não tomei nenhuma vacina, eu ainda posso tomar? Deve tomar, Carlos, deve. Se você não tomar por você, tome pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, para você não pegar Covid e transmitir para sua família. Muitos receios, né, também das pessoas, né, aí que não tomaram nenhuma dose, né, da vacina contra o Covid e a importância de estar se vacinando. Isso. Perfeito. Algum questionamento ou alguma dúvida também, parlamentar? Tem uma pergunta aqui, Rogério, que diz o seguinte: doutora, o que devemos fazer quando uma pessoa está com Covid e alguém tem contato com essa pessoa e faz o teste e dá negativo? A Rogéria já falou isso, ela vai falar de novo, mas é assim, eu até mencionei essa situação. Cada organismo é um organismo. Talvez a Covid passe por mim e eu adquira a Covid e ela não vai me fazer nenhum mal. Assim como ela pode passar pela Rogéria e vai fazer mal. Então, cada organismo é um organismo. Não é porque eu tive contato com alguém que tem Covid que necessariamente eu vou pegar o Covid e ele vai evoluir para um quadro grave. Então, cada organismo é um organismo. A ideia dessa live, eu peço à população de Itacoatiara, a ideia dessa live é realmente tirar dúvidas. Eu vi a necessidade de ter um contato com o povo, e qual é a melhor forma de ter um contato com o povo? É através dos portais. E principalmente o portal do Léo, que é de grande audiência. Então, convidei a Rogéria, ela de pronto aceitou. A gente está aqui. Eu trouxe a Rogéria para ela tirar de dúvidas. Quem tiver dúvidas, pode perguntar. Ela vai tirar todas as dúvidas. Tá bom, gente? Temos aqui uma seguidora, Karina Matsui. A possibilidade de uma pessoa que está com Covid e o teste não dá positivo. Essa Ômicron, como eu falei, ela é altamente contagiosa. E os testes têm dado positivo quando o paciente está com Covid. Sempre. Todo mundo que tem feito o teste, que está com Covid, tem dado positivo. E no SUAB, não é no teste de sangue não, é o SUAB nasal. E dá rapidinho, é muito rápido o teste. A gente observa aqui também vários questionamentos, né? Muitas pessoas ainda também, até mesmo com dúvida diante da vacinação para crianças sem comorbidade, seguem um cronograma, né, por parte do Poder Executivo junto à Secretaria de Saúde, e não se tem um cronograma, uma data específica, né, de quando é que vai começar a vacinação desse público de 5 a 11 anos sem comorbidade. Geralmente o Ministério da Saúde ele dá um intervalo de 1 semana para o avanço da vacina, de 1 a 2 semanas, porque assim, a vacina não é a prefeitura que compra, a vacina é recebida do governo federal, do estado e do estado para distribuição dos 62 municípios. Então é uma determinação de cima, não depende da prefeitura, da Secretaria de Saúde de Itacoatiara, vem a determinação do governo do estado. Então, por exemplo, nós estamos nas vacinas de crianças com comorbidade. Eu posso pegar essa vacina e aplicar numa criança que não tem comorbidade? Não, porque inclusive eu posso responder criminalmente se eu fizer isso. Então, cada vacina ela tem que ser aplicada conforme o seu grupo. Doutora, eu estou menos vulnerável, mais vulnerável se eu tomar mais dosagem? Muitas pessoas chegam a comentar assim, eu quero tomar já a 4ª dose. Né? Não tem indicação até o momento da 4ª dose, a não ser para as pessoas que têm uma baixa, né? Alguns questionamentos chegam a informar. Se eu tomar a 4ª, 5ª dose contra o Covid, eu vou estar mais forte para o vírus? Como eu falei há pouco, cada vacina é produzida por uma determinada variante, um determinado tipo. Só que o vírus ele vai sofrendo mutações, por isso a necessidade das doses de reforço, justamente para poder cobrir essas mutações novas que vão surgindo. Então sempre a gente vai ter que seguir as orientações do Ministério da Saúde. Perfeito. Então são vários aqui os comentários, né, no portal de notícias SCJ, inclusive a questão aqui de tempo, né, para a aplicação de dosagem. Como é que funciona mesmo de fato? Eu tomei hoje a primeira dose. O
com quantos dias eu vou tomar a segunda e com quantos dias eu vou tomar a terceira? Depende do tipo de vacina. Vou citar 2 exemplos. Geralmente a Coronavac, 28 dias depois você já pode tomar a segunda dose. Em compensação a Pfizer, você tem que esperar. Inicialmente eram 6 meses, depois baixou para 4, né? Então tem que seguir as orientações do Ministério da Saúde. Depende do tipo de vacina, é o período entre a primeira e segunda dose. A Pfizer, como também estive, até mesmo tomando hoje, há uma faixa, né, de 3 meses. 3 né? a 4 meses, 3 a dependendo 4. da orientação. Perfeito. É porque vai mudando essas normas técnicas. Então, por exemplo, quando aumenta a carga viral, começa o surdo, eles diminuem o tempo entre uma vacina e outra. Mas sempre orientado pelo Ministério da Saúde, nunca pode ser da nossa cabeça. Perfeito. Nós vamos aqui acompanhando muitos seguidores conectados conosco, né, no RCJ Notícias, aqui novamente falando juntamente na presença da doutora Rogéria Aranha Peixoto Lima, né, ex-secretária de Saúde do município de Itacoatiara, né, esteve também na frente na cerca do Covid-19, passando por momentos difíceis na cidade, ela estava atuante nessa linha de frente e vai estar também agora nos próximos dias, né, alinhando também ali os trabalhos, principalmente, né, atendendo nesse centro de triagem, onde se chegam mais pessoas ali apresentando esses quadros, né, similares aí à infecção de Covid-19 ou síndrome gripal. Muitas dúvidas aqui, muitas pessoas chegando conosco, né, e comentando, parabenizando pelo seu trabalho à frente da Secretaria de Saúde, né, em meados de 2021, né, e também aqui falando um pouco até mesmo volta Rogério, né, alguns seguidores. E olha só, Santos, estou sentindo muita dor nas costas, peito, tosse, febre. Meu corpo está tão dolorido, né, e sensível, não estou sentindo cheiro nem sabor. Isso pode ser Covid, doutora? Com certeza, né? Não descartaria essa hipótese diagnóstica. Eu oriento que o senhor procure, né, uma unidade de referência, ou um centro de triagem, ou até mesmo uma unidade de pronto atendimento ou hospital. E dependendo da necessidade, realização do exame e posterior prescrição médica. Doutora, um exemplo, eu estive sentindo dor de cabeça, sentindo um desconforto respiratório. No momento vamos descartar o desconforto respiratório, somente uma dor de cabeça, testei positivo para o Covid. Passou 1, 2 dias fazendo todo o tratamento correto em casa, comecei a sentir um desconforto respiratório, já uma dor na região do peito. O que eu devo fazer a partir desse momento? Se você evoluir com desconforto respiratório, procurar um médico para fazer a reavaliação. Você pode estar evoluindo para um quadro de acometimento pulmonar. Essa variante ômicron geralmente é mais um acometimento de vias aéreas superiores, garganta, nariz, né, orofaringe. Ao contrário da P1, que o paciente rapidamente evoluiu com pneumonia. Mas, lembrando que cada corpo é um corpo. De repente, como o senhor falou, ele pode ter começado com um quadro leve e depois ter feito uma pneumonia, que tem alguns pacientes que evoluíram dessa maneira e estão internados no hospital. Pelo que a gente entende diante a questão do Covid-19, os sintomas que são mais preocupantes é a questão ali da febre com essas dores na região do tórax. É o sintoma mais comum, mas não o mais preocupante. O mais preocupante, infarto, AVC, convulsão, insuficiência respiratória, isso é preocupante. Preocupa bastante, né? Nós vamos acompanhando com vocês conectados com o RCJ Notícias, na presença da doutora Rogéria Aranha Peixoto Lima, agradecendo também aqui ao parlamentar, né, Richardson Aranha, muitas pessoas chegando na nossa transmissão também, aqui com várias dúvidas, né? A Diana Paula diz, no meu caso, eu fui na UPA, fui medicada e não foi feito o teste para Covid. Ainda posso fazer o teste? É a questão ali, né? Sendo feita a avaliação da necessidade ou não. Isso. Pode procurar o centro de triagem, né, para ser avaliado e ver se precisa ou não. Nós estamos num quadro de evolução do quadro de Covid, da evolução da transmissão. No dia 3 de janeiro, há 20 dias atrás, nós não tínhamos nenhum caso novo de Covid. Nenhum. 20 dias depois, 18 dias depois, hoje dia 21,
nós já temos um quadro de 483 casos diários. Essas são as pessoas que procuraram para fazer o teste. Quantas não procuraram? Nós estamos num momento de um grau de muito estresse, tanto a população como as próprias pessoas que estão trabalhando no combate ao Covid. Então essas pessoas que estão lá precisam ser respeitadas. Do porteiro ao médico. Do porteiro ao médico tem que ser respeitado. A gente não pode esquecer dos profissionais farmacêuticos, bioquímicos, técnicos em patologia de laboratório do Hospital José Mendes, que estão diurnamente lá fazendo o seu exame, fazendo a leitura do seu exame para saber se você está com Covid ou não. Temos que rezar pela saúde do técnico de enfermagem para que ele não adoeça, para que ele continue tirando o seu plantão, para o enfermeiro, para o médico, que nem eu reiterei. O médico é o primeiro que recebe o paciente, faz o diagnóstico, passa a prescrição dos remédios, mas se não tiver quem execute esse serviço, não anda. Então todo o corpo clínico tem que ser valorizado, tanto no hospital, quanto na UPA, quanto nas UBS, quanto nos centros descentralizados que foram criados agora, UBS Paulo Gomes aqui no centro, o Centro de Triagem da Marianira. Então, todos os profissionais que estão lá estão dando o seu melhor, na sua grande maioria estão dando o seu melhor, que nem eu disse, estão deixando suas famílias em casa. Então, vamos valorizar, vamos respeitar, e se Deus quiser, vamos todos passar por mais essa onda, e no final, daqui para frente, sem ter nenhum óbito. Mas eu volto a dizer, todo mundo tem que se cuidar, Léo. Se as pessoas não se cuidarem, se as pessoas não valorizarem a vida, se as pessoas não entenderem a gravidade da doença, se as pessoas não entenderem que quem salva a vida são profissionais. Não adianta você ficar com os primeiros sintomas em casa tomando assintomático. E quando procurar um profissional, você já está num quadro de evolução grave da doença. Então, no primeiro, eu volto a reiterar, isso aqui é meu, concepção minha. Se você está sentindo os primeiros sintomas, que nem a doutora especificou, febre, dor no corpo, dor de cabeça, todos os sintomas que ela falou aí. Teve um rapaz agora que já deu os sintomas prontos da Covid. Tudo que ele disse é sintoma de Covid. Ele só tem que ir lá fazer o exame, acredito que o que vai dar positivo, e fazer o tratamento. Mas todos têm que fazer, todos têm que procurar. E principalmente respeitar o próximo e respeitar o distanciamento se estiver doente e evitar fazer aglomerações. A gente acompanha os comentários dos seguidores do portal SCJ, algumas questionando com relação ao centro de triagem, né? Com relação ao horário de atendimento. É de 7 até 17 horas. Por muitos dos casos ali a gente observa, né, a questão ali da Escola Marianira, que não esperou, né, não esperava ali no momento, né, tal proporção de pessoas buscando, até pelo fato de não ter ali uma ampla divulgação, né, do local que estaria comportando ali as pessoas que estivessem suspeitos, né, com casos de Covid, e fecharam os portões ali a partir de 15 horas, né, 3 horas da tarde fecharam o portão, para 5 horas já ter o atendimento, né, de todos que estavam internamente. Então esse é o horário, né, previsto, de 7 a 17, sem ter ali o dia, né, pode ser feriado, pode ser final de semana, é atendimento direto. E a senhora especificamente vai estar lá no Marianira, né, novamente, informando aqui para os seguidores. Isso, Léo. A gente tem um horário, né, que é definido pela Secretaria de Saúde, e é livre demanda, é porta aberta, com certeza. Com relação ao atendimento, algumas pessoas aqui também, né, questionando, né, onde que a senhora atende, né, principalmente ali em questão em particular. Como é que está funcionando aí para ter um atendimento hoje com a Rogéria Aranha? Bem, eu continuo trabalhando nos prontos-socorros da vida, né, no hospital, na UPA, e de forma particular na Clínica São Lucas, que fica ao lado do Coronel Cruz, centro do Praça da Matriz. Perfeito. Então é só buscar na clínica, agendar o horário. Isso. Vai ser feito ali todo o atendimento, né? Doutora, a gente observa também em questão a medicamentos, né? Com muitas vezes ali os pacientes já testam positivos
e se tem uma demanda para medicamentos, né, do que o ente público aí cede, né, para a população. A gente observa alguns comentários, inclusive o portal de CJ recebeu denúncias ali de que medicamentos não estavam sendo ofertados, né, tinha algumas UBS que não tinham medicamentos. Como é que funciona essa questão de medicamentos ali, principalmente para as pessoas que testarem positivos ao Covid? Olha, agora eu vou te falar como gestora pública que fui. Geralmente nos tempos de pandemia, existe uma carência na quantidade de medicações em todo o Brasil. Por exemplo, no Amazonas, estava em falta na semana passada de pirona. Eu não estou falando de Itacoatiara, no Amazonas. Tamiflu, que é um antiviral, que é usado, né, nas doenças virais, também acabou no Amazonas, devido à grande demanda de casos, né, que ocorrem. Então, são medicações que vêm para a rede pública, que não tem no estado e não tem nem de quem comprar no Brasil, porque não aumentou os casos de Covid, de Ômicron só em Itacoatiara, aumentou em todo o Brasil. Então, as indústrias farmacêuticas, elas não estão tendo insumos para a produção das medicações. Por exemplo, se você fizer um tour pelas drogarias de Itacoatiara, está faltando os xaropes. Poucas drogarias têm xaropes para ser ofertado à população. Se na rede pública, na rede privada para comprar já está, imagina a rede pública. Então, devido à grande demanda, realmente está faltando, entendeu? A oferta de muitas medicações. Doutora, devido à grande demanda, entendeu? A gente faz uma compra, por exemplo, como entidade pública, a gente faz uma programação, é só um exemplo, de comprar 1.000 xaropes para um mês. Como explodiu a Covid, isso daí não dá uma semana. E para me comprar, para me fazer um extra, precisa de processo licitatório, precisa ter de onde comprar. Ah, mas eu vou fazer com dispensa de licitação. Não tem de quem comprar. A Pague Menos não tem, só um exemplo. Não tem na Bemol, não tem na Pague Pouco, então não tem de onde comprar. É essa dificuldade que todos os municípios do interior do Amazonas estão tendo. Então, pode até ter o dinheiro em caixa, mas você não tem de onde comprar a medicação. Doutora, estou acompanhando, né, vamos falar agora com um seguidor que esteja hoje observando esses aumentos de casos de Covid em nosso município. Todos, logicamente, preocupados. Nunca tive Covid, nunca peguei Covid-19, tenho muito receio de estar sendo contaminado com Covid-19. O que hoje a senhora, doutora, né, indica para essas pessoas que estão com receio até mesmo ali de estarem sendo contaminadas ao Covid? Alimentação balanceada, né? Cuidar do meu corpo para que ele esteja bem nutrido. Ah, mas eu tenho um dinheirinho para comprar uma vitamina. Procurar uma orientação médica e, através dele, comprar vitamina para aumentar a minha imunidade. Dormir bem. Então, e o principal, como eu falei, é não se expor à contaminação. Máscara, lavar as mãos, álcool gel e evitar aglomeração. Perfeito, doutora. Tem uma pergunta também que chegou agora do internauta. Você pode responder. O portal LCJ tem que se guardar em casa. Bem, o portal LCJ é de extrema importância como mecanismo e meio de comunicação do município. Com certeza ele vai seguir as precauções de distanciamento, uso de máscara, usar o álcool gel, lavar as mãos dessa maneira. E ele já se vacinou. Eu soube hoje que ele já fez a segunda e terceira dose. Terceira dose da vacina. Então, o Léo está fazendo sim a parte dele. Ele está aqui, se vocês pudessem ver, ele está de máscara, mantendo o distanciamento, né, de quase 2 metros. Então, todas as medidas de segurança estão sendo seguidas. Perfeito, doutora. Olha, muito obrigada, pelos esclarecimentos. De fundamental importância a toda a sociedade itacoatiarense, a todos que acompanham o portal de CJ, estão observando novamente ali as transmissões voltadas para o caso de Covid. Já tínhamos dado ali uma pausa, né? Principalmente já chegando ali a situação mais tranquila, e hoje, com muito receio, a gente observa novamente esses casos, né, assolando nossos lares. Então, é de extrema importância
a gente tirar aqui muitas dúvidas, né, dos seguidores e inclusive tendo aí um parecer, né, de pessoas que já estiveram combatendo a pandemia, principalmente você sendo secretária, né, em meados de 2021, em frente aqui da Secretaria Municipal de Saúde no município de Itacoatiara. Então foi muito proveitoso essa transmissão para que a gente possa também tirar dúvidas dos nossos internautas, né, a todos que acompanham nesse momento e estiveram ao longo dessa noite observando detalhadamente ali, né, seus esclarecimentos. Agradecendo muito também ao parlamentar Richardson Aranha, né, que esteve também ali se dispondo, né, estar aqui conosco falando um pouco, né, sobre as medidas, principalmente adotadas pelo ente público, sendo um representante do Poder Legislativo, né, também de fundamental importância para que possa resguardar a nossa sociedade e também impor ali medidas, né, que possam também estar, de certa maneira, né, evitando essa proliferação dos casos de Covid. Então, muito obrigado mesmo, muito obrigado a vocês dois. Esperamos aqui que esses casos, né, tendo já a ciência que pode ser que piore cada vez mais, mas que nós estamos aí preparados. Nossa parte estamos fazendo, né, levando conhecimento para a população, para todos se resguardarem, e com isso a gente sair mais uma vez dessa situação, porque já passamos por dias piores, mas pode ser que, se não tiver compreensão e a colaboração da população, a gente volta também a viver pesadelos como anteriormente. Muito obrigado, tá, a vocês. Eu queria agradecer, Léo, primeiro a Deus, que sempre é o centro de tudo, sempre Ele no comando. Tudo que acontece na nossa vida é com a bênção e permissão dele. Eu queria agradecer ao meu irmão por ter me chamado, dizer à população de Itacoatiara que eu estava morrendo de saudade de ter esse contato com vocês, que eu gosto do que eu faço, que eu sou médica, nasci para ser médica, eu amo o meu município, estou à disposição de quem quiser me procurar, de quem estiver doente, né, pela UPA, pelo hospital, no consultório particular, e que a gente está aqui para contribuir. E ao prefeito Mário Abraim pela sensibilidade contínua, né, de estar vendo os cintos de triagem, de estar preocupado com o pronto-socorro, de ter trazido de volta a enfermeira Sil, uma excelente profissional, preocupada, dedicada, que está ali diuturnamente no Hospital José Mendes, tentando ofertar o melhor serviço para a população de Itacoatiara. Agradecer a minha família, agradecer a você que está aí, e que nós temos que fazer a nossa parte no combate à Covid-19. O uso de máscara constante, lavar as mãos, uso de álcool gel, evitar aglomeração, e se você adoecer, procurar atendimento médico, não ficar se automedicando em casa. Se o médico avaliar a necessidade de se fazer o exame, com certeza vai ser realizado. E a gente está aqui para servir, à disposição de toda a população de Itacoatiara, seja na cidade, seja no interior. Sim, nós vamos continuar fazendo a nossa parte. E se Deus me deu a oportunidade de estar secretária em 2021 e passar por tudo aquilo que eu passei, por todo aquele sofrimento junto e de mãos dadas com a população, eu agradeço a Ele eternamente. Eu sempre, numa época, por que eu estou aqui, por que eu estou passando por isso? Então, se foi opinião dele que eu estivesse naquele momento para ajudar a população, com certeza eu dei o meu melhor. E a gente está aqui, continua na luta, tentando fazer o melhor pela saúde de Itacoatiara, agora como médica, no meu atendimento, e no que for preciso para ajudar a população de Itacoatiara com relação à saúde, com certeza vai ser feito. Estarei sempre à disposição para todos vocês que precisarem dos meus serviços médicos. Um abraço apertado, forte no coração de cada um. Realmente eu estava com muita saudade de ter esse contato com vocês. Obrigada, Léo. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado também ao parlamentar. Léo, assim, a gente viu muito na live as pessoas comentando a respeito da falta de médico em algumas OBSs. Eu mesmo tentei alinhar com alguns médicos recém-formados em Manaus, filhos de Itacoatiara, para eles voltarem a Itacoatiara para de alguma forma dar uma contribuição para a nossa população. Inclusive alguns deles tinham aceitado voltar para Itacoatiara e trabalhar aqui. Acontece que o mercado está muito concorrido. E eu acabei de acertar e o cara passou mensagem para mim, disse, olha, eu fechei com o Adventista, estão pagando melhor que Itacoatiara. Itacoatiara, apesar de estar oferecendo um salário maior do que é oferecido no mercado, muitas pessoas não querem vir para cá. Então não é que o prefeito não queira contratar, é que não tem essa mão de obra disponível
para a contratação. Aproveito a oportunidade, finalizando aqui, para mandar um abraço especial para o Emerson Gomes, que é o chefe da Vigilância em Saúde. Toda a equipe, e toda a equipe. A enfermeira Cibele, que está lá na frente é uma das pessoas responsáveis pelo centro de triagem lá da Marianira. Pela enfermeira Francisca, que é a chefe do PNI, que é responsável pela vacinação das pessoas no município de Itacoatiara. Todas as coisas relacionadas à vacina, a enfermeira Francisca que está na frente de tudo. Doutora Karim, que é a responsável pelos médicos do Hospital José Mendes, trabalha com excelência lá. Tem coisas que acontecem dentro do hospital de excelência que a população não tem conhecimento. Muita coisa foi mudada em razão da administração da Karim. A Silma hoje lá no Hospital José Mendes como enfermeira-chefe do pronto-socorro. Essas coisas têm feito a diferença e isso eu parabenizo o prefeito Mário Aranha, porque em algumas situações pontuais tem sido feita a diferença. Agradeço todas as palavras de carinho destinadas à minha irmã e agradeço todas as palavras de carinho destinadas à minha pessoa. A gente está aqui para somar, para ajudar, para de alguma forma, nem que seja pequena, a gente dar a nossa contribuição. E eu peço a todos que deem a sua contribuição. Como é a contribuição? É ficando em casa, é preservando a vida. É em caso de sintomas procurar quem de direito possa cuidar, UPA, hospital, os centros descentralizados, Paulo Gomes e lá na Marianira. Então vamos buscar o socorro de forma correta. José Resch. Obrigado. É o José Resch. Obrigado, Léo, por aceitar vir fazer essa live com a gente poder fazer esse bate-papo com a população. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Muito obrigado a você que ficou conectado conosco até este exato momento. A todos que chegaram agora na transmissão, a live vai estar disponível para você rever aqui todos, que acompanharam até esse exato momento, também compartilharam, estão aqui compartilhando conosco, e também desejando aqui os parabéns à doutora Rogéria, ao parlamentar Richardson. Muito obrigado mesmo, gente. Para vocês terem conhecimento aqui, principalmente sobre posicionamentos de casos voltados ao Covid-19, instruções médicas, principalmente da doutora que esteve atuante, está atuante novamente nesses casos complicados aqui no município de Itacoatiara. Mas vamos torcer que tudo vai dar certo e quem sabe a gente saia novamente dessa situação em nossa cidade, no nosso estado do Amazonas. Muito obrigado a você, seguidor do portal de notícias da LCJ, Leonardo Piazza, sempre levando a informação na hora.